Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Por isso, Senhor, nós queremos te dar graças por esse dia, pelas tuas bênçãos, pelo perdão dos nossos pecados e poder estar aqui uma vez mais trazendo a tua palavra. Eu te peço somente que o Senhor, através da sua palavra, toque nos corações que vão estar assistindo e ouvindo e daqueles que irão depois, Pai. E que teu Espírito Santo, ele seja o nosso mestre mais uma vez, pois nós dependemos de ti. Muito obrigado por tudo, Pai, e nós o fazemos em o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém, e glória a Deus. Bom, nós vamos estar falando aqui, irmãos, vocês que estão comigo pelo Face, vocês que estão comigo aqui pela rádio, nós vamos estar falando hoje sobre um tema muito interessante, que começamos a falar sobre ele hoje, e vamos terminar o nosso seminário com essa parte. Quando eu estou dando para a família, o pessoal junto, o casal, no final eu quero que traga os filhos que têm entendimento e se sentem juntamente com os seus pais, para poder ouvir essa parte, né? Por isso que eu te falei, você tem filho aí, que pode estar com você, filhos e filhas, whatever, senta aí, vamos ouvir o que Deus vai nos dar, tá? A partir de agora, através dessa palavra. O tema é: qual é o papel dos filhos dentro da família? Bem sugestivo, né? Qual é o papel? Eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muita gente que hoje que não estão educando os filhos, né? Eu digo muita gente. Em muitas partes do mundo, muitas pessoas não estão educando os filhos. Porque quando você deixa de corrigir, quando você deixa de ensinar, quando você deixa de mostrar o que é que eles têm que ser e o que eles têm que fazer, aí nós estamos falhando. E nós começamos a ensinar os nossos filhos desde pequeno. Desde pequeno. Então nós não temos o que deixar de fazer em relação aos nossos filhos. Então vamos ver um ponto bastante interessante aqui. Os filhos estão nas famílias por algo muito importante. São uma dádiva de Deus. Também darem seguimento ao nome da família. Acontece hoje no mundo, em muitos lugares, que muitas famílias, muito homem e mulher casados hoje, principalmente mulheres, não querem ter filhos. E elas têm as razões delas que elas inventam. Não quer perder o corpo, não quer perder isso, não quer perder aquilo. E depois dizem que filho dá muito trabalho. Mas preferem ter então um mascote, né? Uma mascotinha em casa, que é um cachorro, um gato, um cavalo, enfim. Só que eles esquecem que eles têm que gastar também, porque tudo isso aí fica doente, enfim. Só que eles não querem educar. Eles querem fugir de uma responsabilidade ao qual muitos hoje estão fazendo. Muitos hoje estão fazendo. Não estão educando. Essa é a grande verdade. Porque tem que educar os filhos. E educar os filhos é gastar tempo. Às vezes você perde a paciência, né? Porque às vezes os filhos não querem obedecer, às vezes não querem ouvir. Mas é nossa obrigação. Porque se fizermos filhos, ou pusermos filhos no mundo, nós temos obrigação. Até hoje as filhas casadas, eu às vezes tenho que dar um conselho. Eu dou. Se quer ouvir, ouça. Se não quer, não é um problema meu. Porque tem um marido, mas não deixou de ser filha. Porque filho nunca deixa de ser filho. Né? Filho não. Neto tampouco. Né? São laços da família que não acabam. Esses não acabam. Então é muito importante saber que Deus, né, deu um presente para nós. Agora tem gente que não vê isso como presente, né? Vamos ver aqui. Eu estou pondo aqui na tela já. Vamos pôr aqui na tela da rádio, para quem está comigo na rádio vai poder ver. Segundo ao que temos visto, para uns, filhos são uma bênção. E para outros, dor de cabeça.
Se eu pergunto para você, você me diria que é um filho para você? O que ele é para você, um filho? O que é um filho para você? Hoje tem pessoas que têm os filhos como dor de cabeça. Mas eu vou te dizer uma coisa séria. Se o seu filho é uma dor de cabeça, você tem muita culpa nisso. Principalmente se você não ensinou. Principalmente se você não educou. Não adianta. Entendeu? Não adianta. Se você tem filho, né? Então, é verdade, irmã. É verdade. A Bíblia diz uma coisa bem clara e que nós não podemos deixar de fazer caso. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Quando a Bíblia se refere no caminho, não está se referindo somente ao caminho da salvação, no caminho com Cristo, não. Porque tem muitos caminhos que parecem ao homem ser direito, mas o seu final é de morte. Olha aí. Ela está dizendo que os filhos dela... ela disse aqui, a irmã disse uma coisa interessante. Ela disse aqui, olha: e quando ficarem velhos, vão para o asilo. Apesar que têm filhos, colocando os pais no asilo. É porque não foram educados. Ou porque não querem ter dor de cabeça. Ou nem com os pais e nem com os filhos. Existem muitas coisas. E ela diz assim: meus filhos são uma bênção, estão nas mãos do Senhor. Amém. Ok? Amém. Glória a Deus. Mas os filhos que não são educados, que não são instruídos, realmente, eles são dor de cabeça. E nem sempre a culpa é deles. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Hoje, em muitos lugares do mundo, os pais, com o divórcio, com as brigas, jogam os filhos fora. Aqui tem acontecido coisas, gente, de chorar. Chorar. Esses dias mesmo aconteceu de um pai pegar uma filhinha, acho que era uma menina, levou num lugar público e soltou ela lá e se mandou, foi embora. Mas como aqui tudo tem câmera, eles começam a procurar pela câmera para ver como foi a pessoa, para poder procurar a pessoa. Então hoje nós vivemos num mundo onde nós estamos esquecendo que a Bíblia, para que nós que somos cristãos, que dizemos que amamos a Deus, tem sido um livro obsoleto. E estão mais preocupados com o que diz o mundo. Porque se você olhar o mundo diz aí, as leis, que você não pode corrigir seu filho, que você é bater. Quem disse que não pode bater? O que não pode é espancar. Não pode espancar o seu filho, arrancar sangue, quebrar dente, quebrar braço. Não, isso você não pode. Nem deve. Mas corrigir? Quem disse isso? Eu vou contar depois para você um exemplo que eu passei, mas não agora, quando chegar o momento. Então, nós vivemos num mundo que nós esquecemos que a Bíblia é superior a tudo quanto o mundo diz. A Bíblia tem ensinamento para todos nós. Tem orientação para todas as circunstâncias. E para muitas pessoas os filhos hoje são dor de cabeça. Mas por quê? Porque eles não estão criando, ou não estão educando, ou não educaram como deveria. Se você vai numa prisão, por exemplo, pegar um jovenzinho lá, ele vai dizer isso para você: lá na minha casa era muita briga, meu pai e minha mãe viviam brigando, meu pai vivia bêbado, tomado, minha mãe, né? E eles não me corrigiam. E eu tive que fazer o que eu fiz. Você vai ouvir. E é lamentável porque é verdade. E nós que conhecemos a palavra de Deus, o pior é isso, que nós conhecemos a palavra, esse aqui é o pior. Nós às vezes queremos nos abster da correção aos nossos filhos. Eu aqui na minha casa hoje tenho netos, e eles vêm aqui. Agora mesmo está o pequenininho com a avó. Ele é muito esperto, ele tem 2 anos. Quando ele quer mamadeira, ele pede o TT para mim e fala que é o colo. E quer que eu sente ele no balcão, para ficar mexendo nas coisas assim. Aí eu pego o corrijo e falo: não é para mexer. Quando ele começa a desobedecer, eu pego e põe ele no chão e fica chorando. Sem problema. Que chore.
Melhor ele chorar ele do que chorar eu. Então, nós temos que entender, gente, que a correção é parte da formação dos nossos filhos. É bíblico. Além do ensino, a correção também é parte. Para muitos dos filhos não é bênção, não. Para muitos filhos é dor de cabeça. Mas a falha, às vezes, nem sempre, tá? Porque os filhos eles têm que ser orientados desde que nascem, desde pequenos. Mas muitos pais não querem falar a verdade para o filho ou para a filha. Ou o casamento deles não é um casamento tão apropriado que eles podem até corrigir. Não, tem casamento que o filho vai dizer, como é que vocês querem me corrigir? Vocês vivem brigando. Então, existe uma série de coisas aonde nós temos que olhar para os nossos filhos. E ver se nós estamos sendo exemplo para eles. Hello? Porque as crianças captam tudo, viu? Vocês pensam que não? Eu observo aqui. Se eu começo a corrigir um dos meus netos maiores, o pequenininho, ele está vendo que eu estou brigando com eles. Que eu estou corrigindo, ele vê, e ele vê. Ele quer chamar atenção para ver se para aquilo aí. Então nós temos que prestar atenção à nossa volta. Por isso hoje tem pais que não têm os filhos como bênção. Não tem. Mas sem dúvida nenhuma tem outros que têm os filhos como bênção. Porque estão sendo exemplos, estão educando, estão corrigindo. Porque é parte. Mas a lei diz... Irmão, a lei... Se a gente seguir a lei do mundo como está escrito, ok? Ela está dizendo aqui, irmã dizendo, pastor, eu discordo, porque nós ensinamos nossos filhos na igreja, escola dominical, igreja levando até a idade que dá para levar. Mas nem todos os filhos são iguais e são corridos todos iguais. Mas quando crescem, deixa eu ver se dá para me ler mais aqui. Quando crescem, vão seguir os amigos. Então acredito que os pais não têm culpa. Mas aí é outra história, minha querida. Não, aí é outra história. Se a irmã, veja bem, se eu não sei se é o caso da irmã, educou o filho, corrigiu o filho, ok? Por isso a Bíblia diz que ensine a criança no caminho. Criança é pequeno. E quando ficar velho não vai se apartar. Se ele se apartar, ele vai lembrar que ele foi ensinado. Porque tem pais que não estão ensinando. Eu não estou dizendo esse caso, estou dizendo o caso de pais que não estão ensinando os seus filhos. Tem filhos hoje que nunca foram corrigidos e quando ficam adolescentes começam a namorar. Aqui, principalmente nos Estados Unidos, é muito comum. O que eles fazem? Levam o namorado para dormir em casa. Ou a namorada para dormir em casa. Gente, isso é antibíblico, isso é pecado. É trazer a maldição. Nós não podemos esquecer dos exemplos bíblicos. Eu não sei se a irmã já se perguntou na Bíblia por que Jacó fez o que fez. Sendo neto de um homem chamado pai da fé. É como a irmã falou, tomou outro caminho, ok. Mas a mãe protegia no erro. Está entendendo o que eu estou falando? Está me entendendo, minha irmã? Nós não podemos fugir da nossa obrigação. Não. Mas aqui, principalmente nos Estados Unidos, tem casal, como eu disse no início, não sei se você não viu, tem gente que prefere ter um cachorro, um gato, para não ter filho, para não educar, para não criar. Mas eles têm que pegar os seus animais, principalmente o cachorro, e ir para a rua para poder fazer as suas necessidades. E aqui, eles têm que andar com uma bolsinha plástica para tirar a caca do chão. Que não é chão, aqui é grama. Mesmo assim. E nos parques por aqui tem lugares com bolsas plásticas para a pessoa poder pegar. Eu vejo quantos aqui. De vez em quando você vê um que é desastrado, que não quer saber não e larga lá. Onde as pessoas deitam, brincam com as crianças. Isso está errado. Mas eles fazem as coisas erradas. Quem quer fazer coisa errada vai fazer e não tem como. Não tem como. Não tem como. Mas a nossa parte, que eu quero dizer, de educar, de criar, nós não podemos ser omissos. E está faltando muito isso hoje. Por causa das leis, dizem, porque a lei... Não, aqui comigo não tem esse negócio. Eu corrijo sim. Hoje não tenho mais filhos pequenos, tenho netos. Mas também corrijo. Amanhã, se quiser virar a cabeça, aí já não é um problema meu. Porque o filho pródigo foi bem criado.
Filho pródigo é o gastador, né? Aquele que gasta. O pródigo quer dizer isso. É o que gosta de gastar, o gastão. Ele pegou, arrumou uns amigos lá e foi embora. Mas o que aconteceu? Depois ele lembrou que estava na miséria. É o que eu sempre falo. Vocês pensam que amigo dá alguma coisa para você? Dá nada. Ele vai te botar no problema e quando você estiver no problema ele vai sair fora e vai te abandonar. Eu já conheci vários casos aqui. Ixi, quantos casos? Mas nós precisamos educar os nossos filhos. Custe o que custar. Temos que ensinar, temos que orar, porque nós temos que entender outra coisa. A educação vem do berço. Aqui acontecem coisas aqui nos Estados Unidos, nas escolas, que os pais pensam que os professores estão lá na escola para educar os filhos deles. Não. Não estão para educar, estão para ensinar. A mesma coisa é o pastor, ou aquele que dá aula na igreja. Eles não estão para educar os filhos, estão para ensinar os filhos dos crentes. A educação vem de dentro de casa, do berço. E se a pessoa começa... ok? Quer dizer, e o pastor tem tantas crianças, precisa não de um lar. E vão criar cachorros, até passeiam de carrinho com os bichinhos. Deus não se agrada. É lógico que não. Mas eu vou entrar nesse ponto ainda. Estou só começando a falar. Tá? Claro que não. Eu vou mostrar para vocês, claro, eu vou mostrar isso aqui. Começamos a falar sobre filhos dentro da família hoje. E aí terminamos o nosso seminário. Por isso que eu falei, traz o seu filho, bota ele do seu lado para ele ouvir. Porque ele precisa ouvir isso. Ele precisa saber quem ele é. E os pais precisam saber também quem ele é. Nós vamos entrar em pontos interessantes aqui. Então, acontece isso aqui, tem gente. Tem gente que tem mascote de porco. Porco com fitinha aí pela rua. Gente, isso aí é totalmente contra a palavra de Deus. É contra a palavra de Deus. Deus não fez o homem e a mulher casarem para criar cachorro, gato. Pode até ter, que nós tivemos, mas meu pai teve 12 filhos, com a de criação 13, que é minha irmã Ney, que está viva. E nós tínhamos cachorro em casa. Mas os cachorros eram para distrair a gente. Porque nós éramos os filhos e éramos bem educados, hein? Vamos chegar lá, calma aí. Quem conheceu o pastor Corrêa sabe o que eu vou falar. Então, para muitos dos filhos hoje, está sendo dor de cabeça. Você vai nas prisões, você vai ouvir isso. Eu conheço pessoas que filhos foram para o mau caminho por falta da educação. Porque, veja bem, educar, ensinar não é reprimir. Tem muitos que reprimem. É como que fazer a pessoa ficar presa dentro de casa. Não é isso. É mostrar, é falar, é conviver, é participar. Porque eles são jovens, são crianças. Eu brinco com meu netinho aqui, ele tem 2 aninhos. Eu fico brincando de cavalo com ele, eu me abaixo no chão, ele sobe. A gente vira besta depois de avô. Mas eu não deixo de corrigir. Quando faz coisa errada, eu corrijo sim. Amanhã, se ele quiser tomar um caminho equivocado, já não é um problema meu. Porque eles também têm pai e mãe. Então nós temos que entender que nada disso, nem igreja, nem escola, é para educar os nossos filhos, é para ensinar aos nossos filhos. Mas a educação tem que vir de dentro da nossa casa. Se é um casamento que vive em guerra, esses filhos vão nascer totalmente perturbados. Tem muitos filhos que não querem ficar em casa porque os pais vivem brigando. Eu canso de ouvir isso. E dentro da igreja também, não é só no mundo, não. Agora, os teus filhos são o quê? Eles são bênção? Se é bênção, então levante a mão para o céu. Que pelo menos alguma coisa boa você está fazendo. Está ensinando os seus filhos bem. Se eles desviarem amanhã, já não é problema seu. Porque as amizades, as más companhias, diz a palavra, corrompe. Mas se a gente ensina, eu ensino. Meu netinho, outro, meu neto tem 13 anos, eu sempre falo para ele. Se amanhã ele quiser tomar um caminho errado, isso não é problema meu, é problema dele. Mas que está sendo ensinado, tá. E na palavra. Ou vocês pensam que eu falo aqui no rádio e na minha casa, aqui da minha casa eu também falo sim. E digo mais, Jesus está às portas. Se você quer ir para o céu, trata de arrumar a vida e viver bem. Porque Jesus vem buscar a sua igreja. Olha o que diz aqui a Bíblia. Irmã Zilda. O que nos diz a Bíblia? E que é? Que é o quê? Que eis que os filhos... Presta atenção no que eu vou dizer agora. Por isso que quando a irmã falou, citou esse negócio dos cachorros, etc. É pecado sim. Se você não evitar filhos para ter animal, é pecado. Diz assim, olha, Salmo
Salmos 127 e o versículo 3 diz assim, ó: eis que os filhos são herança do Senhor. E em outra tradução diz que é dom. O que é dom? Presente. Aqui diz herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu prêmio, que é o galardão. Então Deus, quando uniu o homem e a mulher, ele diz: cresce e procria. Quer dizer, façam filhos. Que eu vou dar esse presente para vocês. É uma herança que eu estou dando para vocês, porque o Criador é Ele. Mas Ele permitiu ao homem e à mulher a procriarem seres humanos, porque são os únicos que procriam. Os outros procriam animais, cavalo, mas o homem não. O homem procria homem e procria mulher no casamento. Então a Bíblia diz que eis que os filhos são herança do Senhor. Quer dizer, é um tremendo presente. E tem muitos que não querem esse presente. E tem muitos que têm esse presente e estão desprezando. Porque diz que é fruto que é o fruto do ventre, que é o galardão. Quer dizer, é o presente, é o prêmio. E tem gente que não reconhece isso. Tem gente que amaldiçoa os filhos. Tem gente que nem liga para os filhos. Me entendeu o que eu estou falando? Tem. E pior que dentro da igreja. Não estou dizendo só no mundo, não. No mundo a gente está cansado de ver isso. Aqui nos Estados Unidos, agora estão diminuindo um pouco, mas os filhos chegam aos 15, 16 anos, os pais querem pôr os filhos fora de casa. Porque começa a dar dor de cabeça, eles não querem educar, eles não querem ensinar. Não conhecem a palavra de Deus, não sabem. Mas nós conhecemos. Porque os filhos dentro de casa, se forem mal educados, mal formados, eles vão ser tremenda dor de cabeça para o casamento. Vai ter guerra entre o marido e a mulher. Por causa dos filhos. E os filhos ficam revoltados muitas vezes também por causa dos pais. Gente, é um negócio sério. Isso não é brincadeira. Tem muitos filhos emburrados dentro das igrejas hoje. Vão na marra. Por enquanto tem que ir na marra. E se você for perguntar assim, pô, meu pai e minha mãe vinham brigando que nem gato e cachorro. Depois vim aqui para a igreja. Gente, já tratei de vários casos. E é triste. Porque aparece o lobo mau no caminho. Seja, principalmente se for menina. Então, é um negócio, gente, isso aqui é um assunto sério. Que nós temos que parar para prestar atenção. Porque Jesus está às portas, ele vem buscar o seu povo e nossos filhos. A nossa obrigação é ensiná-los desde pequeno. Se crescer, irmã, e se desviar, aí não é um problema nosso. Mas nós temos que fazer, porque a Bíblia nos dá exemplo de pessoas que largaram tudo, mas depois se arrependeram e voltaram. E aí existe a propósito, não? O caso da parábola, né? Do filho pródigo e o caso de Jacó, que era um propósito de Deus. Mas, gente, quando eu comecei a pensar nisso, falei, gente, é um absurdo. Como é que pode um cara ser neto de um homem como aquele e fazer o que fez? Mas a mãe estava ajudando. Está entendendo? Bom, então, se é um presente, é uma herança, como é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? E corrigir os nossos filhos é amá-los. O meu pai, quem conheceu meu pai, pastor Corrêa, o caso do pastor Girolamo, que está aí na tela, o pastor, eu não sei se o pastor Sabino também conheceu meu pai, ou chegou a trabalhar com meu pai. Meu pai era um homem duro, era um homem que corrigia. Meu pai levantou muitos homens, mas ele corrigiu muitos homens também. Os filhos ele corrigia mesmo, e não tinha conversa não. Não tem esse negócio. Por quê? Porque meu pai chegava e dizia o seguinte: a gente fazia as coisas quando já era mocinho, e era criado dentro da igreja. Eu fui criado comecei a andar dentro da igreja. Mas eu cheguei a uma idade que eu queria conhecer o mundo. Isso acontece com alguns. Acontece. Deus permite que aconteça. Eu estou vivo de milagre. Porque não era para estar vivo. Pelas besteiras que eu fiz. E desobediência. Sabe o que aconteceu? Meu pai chegava para nós e meu pai dizia o seguinte: se vocês não estão satisfeitos aqui, a porta é a serventia da casa. Meu pai dizia isso. A gente já era mocinho, já queria malandragem. Aqui vocês têm comidinha na mesa, vocês têm roupinha lavada, mas vocês vão ter que obedecer às regras da casa. Esse era o meu pai, pastor João Corrêa. Só que hoje,
Não existe isso. Hoje a mocinha começa a namorar e diz, mãe, estou namorando com fulano. Ele pode vir dormir aqui hoje, mãe. Enquanto os pais estão dormindo, eles estão lá praticando sexo. Ou vice-versa, o rapaz vai para casa da noiva, a noiva vai para casa do noivo. Está acontecendo isso. Hoje a gente vê isso aqui. Aqui está quase que comum já. Aí no Brasil eu não sei por onde está, eu não sei. Aqui, Estados Unidos, ele trabalha, ela também trabalha. E está certo isso? Errado. Nós estamos permitindo maldição para dentro da nossa casa. Maldição para dentro da nossa casa. E muitos não falam nada. Porque nós temos que entender que existe uma luta. Se a pessoa não está com Deus, existe o problema da carne. Hoje é tudo carne, 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 carne. Nós não precisamos nem ir no açougue para comprar carne, porque as carnes estão dando tudo pela rua hoje. A gente vê coisas pela rua que só faltava pendurar o gancho. Que carne. Está dizendo que Tiago Mota, pastor, é só de homem a responsabilidade de ser sacerdote da família? E que teve um irmão que disse que de ambos, tanto do homem como da mulher? Não. A responsabilidade... Veja bem, aqui são duas coisas, filho. Aqui são duas coisas. A responsabilidade do sacerdote é ensinar a verdade. A mesma verdade que a mulher compartilha com o marido. Porque nem todo o tempo... Agora hoje eu não sei, que mudou muito, mas nem todo o tempo o marido ficava em casa. Então era a mulher. A responsabilidade é dos dois. Quando o problema era muito... Me lembro da minha mãe, quando o problema era um pouco mais grave, ela esperava meu pai chegar. Mas a responsabilidade na educação, do ensino, dos filhos, corresponde... Na verdade, até mais a mulher, porque a mulher está mais tempo com os filhos. E tem pai que não liga muito para os filhos. Mas a parte sacerdotal é do homem. A mulher faz parte. Faz parte. E com certeza tem que estar atuando sim. Entende? Agora, não pode largar tudo na mão do marido. Teu pai. Não. Está errado. Aí o pai fica mal e a mãe fica de boazinha. Tá me entendendo o que eu estou falando? Na minha casa, quando eu era mocinho, não tinha esse negócio não, gente. Ali não tinha esse negócio não. A minha mãe batia na gente, sim, era baixinha. A gente, para olhar para ela, tinha que olhar um pouco para baixo, porque ela era mais baixa que nós. Mas quando ela falava, a gente abaixava a cabeça. Hoje os filhos encaram o pai e encaram a mãe. Porque desde pequeno não foram ensinados. Não foram corrigidos. Não bateram neles quando tinha que bater quando eram pequenos. Porque tem que bater sim. Não é espancar, arrancar sangue, quebrar dente, quebrar... Não. Eu vou mostrar para vocês o que diz. Ou nós somos crentes e vamos crer na palavra de Deus, ou então vamos viver o que o mundo diz, e acabou. E vamos chorar e lamentar. Porque os filhos afetam o casamento como os pais do casamento afetam os seus filhos. Nós temos que olhar para isso. Porque tem muito crente que vai para a igreja e não quebra, né? Chega lá na porta da igreja, param, se veste a máscara de crente e entra. Mas os filhos viram tudo. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Porque hoje está um oba-oba. O evangelho hoje virou um oba-oba. Em muitos lugares. É lamentável. Eu tenho sofrido porque eu tenho procurado viver o que eu tenho ensinado. E não é fácil. Não é fácil. Mas estamos aqui. E as pessoas estão olhando para nós. Não se esqueça disso. Que as pessoas estão olhando para nós e nos julgam. Por isso você só vê gente vai subindo para pregar hoje, é uma água com açúcar que não sai nada. Vai cantar aquela coisa... Gente, nós temos que prestar atenção nas coisas, que a palavra está aí. E aqui diz a Bíblia, não são os filhos... Olha só, presta bem atenção nisso aqui, no que eu vou ler para você aqui. Provérbios 17:6 diz, não são os filhos que são uma bênção. Quer dizer, não é somente os filhos, mas também os filhos dos filhos são a coroa dos velhos. Tem uma tradução que eu li agora há pouco que diz que para os filhos, os pais é a glória. Eu li, mas eu não estava em português, estava em espanhol. Quando eu falei em espanhol, está gravado.
Então, veja bem, não são os filhos que são uma bênção. Somente, não. Mas os filhos e filhas, os netos, eles são a coroa dos velhos. Mas minha querida, eu vou chegar nesse versículo daqui a pouquinho, no final. Mas meu pai, pastor Correia, quem conheceu sabe, a gente fazia coisas por nada, meu querido, mas essa é a verdade. Mulher nenhuma pode se esquivar de ter que educar o filho, e se tiver que bater, bater, e se não puder corrigir da hora que precisar, da forma que precisar, aí entra o pai junto com a mãe. E não tem conversa. Acontece comigo aqui. Ok? Ok, parabéns, pastor. Forte e necessário esse ensinamento. Sejamos exemplos dos fiéis. Amém, pastor. Pastor Genival. Amém. É porque hoje nós estamos brincando de ser crentes. Desculpa, essa é a verdade. Nós estamos brincando. Somos verdadeiros religiosos. Porque o nosso coração nem sempre está naquilo que nós estamos fazendo. Porque o coração está naquilo que nós estamos fazendo é procurar viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus é sofrer. Pelo menos minha Bíblia diz que é. A não ser a sua. É como diz o pastor aqui, nós temos que ser exemplo. Exemplo para a mulher, exemplo para os filhos, exemplo na igreja. Exemplo. E Jesus não foi morto porque era ruim. Não. Jesus foi morto porque ele não concordava com o que faziam, o errado. Que ele veio para fazer o certo. E o certo incomoda o errado. Essa aqui é a verdade. E a Bíblia diz o seguinte, pastor Genival, que aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, vão sofrer perseguições. Quer dizer, se você quiser viver o certo, fazer o correto, você vai ser perseguido. Quem quer ser perseguido? É melhor ser perseguido agora e ir para o céu do que ficar aqui pagando tribulação, ser perseguido e depois ser guilhotinado aqui, ó. Como está em Apocalipse capítulo 20, você vai ver lá. Então, gente, eu sou avô, tenho netos, mas eu também corrijo meus netos. Se eles estão sozinhos comigo, não. É como se fosse filho. Ué, sentimento também de avô, de pai também? Ué, ou faz o que quer e fica por isso mesmo? Não, porque sempre se diz o seguinte, que quem estraga os filhos são os avós. Não, aqui não. A gente faz sim algumas coisinhas a mais, sim, porque somos avós. Mas correção é para todo mundo igual. Correção é para todo mundo igual. Seja neto, seja filho, é para todo mundo igual. Para que aconteça isso que está escrito aqui. A tradução de espanhol é muito mais interessante do que essa de português. Que diz o contrário. Ele diz que a coroa dos velhos é os filhos dos filhos. E para os filhos, os pais são a glória. Muito interessante. Porque quando o filho é bem ensinado, ou quando o filho vê uma harmonia no lar, por isso que casamento, gente, com filhos é bem complicado. O casal tem que dar exemplo, eles têm que procurar mostrar aos filhos a verdade do que é um relacionamento, para que eles amanhã desejem o mesmo. Se os filhos veem isso, eles vão crer no casal. Vão aceitar a correção do casal. Mas se vivem que nem gato e cachorro, eles vão, pô, vocês vêm brigando, nem querem me corrigir a mim? Eu já ouvi isso da boca de pessoas aqui. Eu já ouvi. Pô, você pensa que tem que corrigir é fulano, o teu marido, ou o que seja. O filho não aceita. Então, gente, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E por isso que muita gente está lá nas igrejas chorando hoje. Se escolher o mau caminho, mesmo sendo ensinado, aí é outro departamento. Como eu já expliquei aqui. Mas se faltou ensino, se faltou correção, não adianta. Aí o preço vai ser pago, não tem conversa. Porque se a Bíblia está dizendo o que é porque é. Agora, se nós não valorizamos o que está escrito, aí é um problema nosso. E não é de Deus, porque já está escrito. O meu pai descia a lenha na gente. Meu pai para corrigir a gente, E naquele tempo, se existisse essa lei, então meu pai já estava preso há muitos anos. E meu pai batia mesmo. Meu pai não brincava de alisar, não, porque ele não batia em um, ele batia em 5. De uma vez só. E pegava os 5. Porque ninguém caguetava o outro. Fazíamos a arte. E ninguém falava quem foi. Então fazia fila para apanhar.
Sim, senhor. E ô irmã Zilda, quando eu era mocinho já, que eu fazia coisa errada, presta atenção, viu, irmã? Que a irmã falou um negócio que me interessa. E eu fazia coisa errada e eu escutava minhas irmãs dizer, ó, o pai vai te bater. O pai vai te bater, tá te esperando. Eu entrava escondido, ia no meu quarto, vestia 2, 3 calças jeans, uma por cima da outra, e me apresentava para apanhar. Por quê? Porque eu era sem vergonha. Eu não fui ensinado? Fui. Mas eu não fiz errado? Fiz. Eu me lembro. E vou dizer mais, eu dou graças a Deus que meu pai me deu muita surra. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Diante de Deus eu estou falando isso. Porque se ele não tivesse me dado surra, eu não sei o que seria. Eu quase morri. Com 18 anos eu quase morri. Hoje eu não estaria aqui. E quando meu pai ficava falando, eu saía de ouvir ele falava, eu dizia, caramba, por que ele não me deu uma surra logo, poxa? Porque aquelas palavras ficavam na cabeça da gente, dando volta. E a surra parece que amenizava. Dava uma surra, acabou. Mas ele falava, e as palavras verdadeiras, ela fica na sua consciência. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela entra dentro da gente. E as palavras ficam na gente. E meu pai não brincava. Quando a gente fazia algo que ela não podia, dizia, quando teu pai chegar. E era desse jeito. Além de dar aquela bronca e tudo, não batia. Mas quando ela via que meu pai ia bater, aí ela não queria deixar. Mas não tinha jeito. Então, irmãos, nós não estamos brincando de ser marido e mulher, nem pai e filho. Não, isso não é brincadeira, não. Isso foi estabelecido por Deus, está na palavra de Deus. Só que hoje os jovens estão aí de qualquer forma, acaba o culto, ninguém sabe para onde vão. Ah, mas já são tudo adultos. Sim, verdade. Mas como eles foram ensinados? Porque igreja, eu já expliquei, igreja e escola não é para educar os filhos, é para ensinar. E não ensinar o que os nossos costumes, a nossa visão, o nosso querer, a nossa forma. Não é para isso. Não. Isso é feito dentro de casa. E de pôr de castigo, se tiver que dar umas... Eu tenho 2 filhas. Elas são casadas, tenho 4 netos. Me lembro que quando eu morava aqui, que eu cheguei nos Estados Unidos, minhas filhas eram pequenas. Uma tinha 5 e a outra tinha 2. Naquela época ela devia ter já seus 7, 8 anos. A mais velha. E a gente ia para a igreja. Acabava o culto, era uma bagunça. Elas faziam uma bagunça e corria e pai. E me deixava nervoso. Eu só olhava e dizia o seguinte. Eu me metia. Dizia o seguinte, ó, se vocês não pararem, vocês vão se arrepender. Eu falava 2 vezes. Na terceira eu só dizia o seguinte, quando cheguei em casa, nós vamos conversar. Isso já criava temor. Porque a minha conversa era na base da cinta ou do chinelo. Só que eu chegava em casa, tirava meu terno e tal. A minha mulher vinha querendo tentar me fazer esquecer, né? Não esqueci não. Eu vou lá sim. Ah, você vai bater, né? Vou. Eu não falei, vou sim. Vou. Só que eu não batia com raiva. Eu não batia irado. Eu estava calmo. Me relaxei. Eu pegava ou a cinta ou o chinelo. Quando eu abri a porta do quarto, a menor já abria a boca a chorar, porque eu sabia que ia apanhar. Mas antes de bater, eu dizia, eu explicava. Você sabe por que vocês vão apanhar? Vocês lembram o que vocês fizeram lá? Eu não falei para vocês que não era assim. Okay. Então agora eu vou bater em vocês. Eu pegava uma, dava umas 2, 3 chineladas. Eu pegava outra, dava as 2 chineladas e deixava ir embora. Pronto. Hoje, até hoje, elas lembram disso. Que o pai fazia. Elas lembram. E não acham ruim, não. Tá me entendendo o que eu estou falando? Porque é bíblico. Agora, você quebrar o braço, quebrar um dente, dar soco, dar chute. Não, para aí, pô. Aí é espancaria. Aí tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso mesmo. Aconteceu comigo. Que a minha filha mais velha já era mocinha. E um dia eu ia para o culto. Aqui, na Flórida. Primeira vez que eu morei na Flórida, já é a segunda vez que eu moro. E nós falamos para ela, ó, você não sai da porta. Tocaram a porta, era um menino, um mocinho, um rapazinho, e eu falei, ó, não sai da porta, nós vamos sair daqui a pouquinho para a igreja.
Quando fomos procurar ela, ela não estava mais na porta. E ficamos procurando, esperando. Daqui a pouco ela chega, quase na hora, já atrasada, já para ir para a igreja. Eu fiquei bravo e falei, agora eu vou te bater, pra você aprender a respeitar. E aí, eu bati nela. Não espanquei, não, bati nela. Estava pronto para ir para a igreja. Ela falou, vou chamar a polícia. Eu falei, ok, pode chamar. Assim mesmo, pode chamar. Pegou o telefone, eu fiquei na extensão, ela falando com a polícia. Meu pai me bateu, não sei o que, babá, chorando. Qual o endereço? Os caras vão bater. Mora aqui pertinho desse lugar, pertinho aqui. E o incrível é que ela morou nesse mesmo condomínio que eu morei, quando ela era pequena. É engraçado. A gente entrava e lembrava disso. A polícia veio, condomínio de portão fechado e tal. Que é normal aqui, né? 2 moços, policial novo, rapaz novo. Quando eles entraram, eu falei, entra, por favor. Eles entraram, fechei a porta. Eu queria saber o que aconteceu. Eu falei, não, vou deixar ela explicar. Vou deixar ela explicar. Ela começou a falar, meu pai me bateu, não sei o que. Quando ela acabou de falar, eu disse, agora eu vou falar. Bom, primeiro, eu vou indo pro culto. Eu sou pastor, eu vou indo pro culto e ela não obedeceu. Quando era para ficar na porta, ela saiu, sumiu. E outra coisa, na escola ela vai muito mal. Ela bola a aula, às vezes sai de casa, a gente tem que ficar procurando. Comecei a falar pro policial. O policial parou, olhou, falou assim pra mim. Aí olhou bem pra ele e falou assim, olha, vou dizer uma coisa pra você, viu, fulano. Você, o seu pai, sua mãe, tô vendo que são gente de bem. A gente mora num lugar normal, mas é um lugar bonito, um lugar normal. Nada de... Aí ele disse, olha, eu tô vendo que você tá bem aí, você não... E vou te dizer mais, ela disse. Quando eu era menino, também, meu pai me batia. Policial americano. Meu pai me batia. Sabe por que ele me batia? Para me corrigir. Porque ele me amava. Olha só ele falando, policial, eu só olhando. Fiquei parado olhando. Porque quando chama a polícia, às vezes dá BO. Dá até corte. Aqui dá, dependendo do que acontecer... Dá até corte, vai parar na frente do juiz. Aí ele falou que o pai batia, que corrigia, porque ele amava. E disse, o seu pai e sua mãe faz o mesmo com você porque ele te ama. Porque eu vejo que vocês são gente de bem, eu estou vendo a sua casa de vocês, assim mesmo, estou vendo a casa de vocês. E você agradeça a Deus, ainda falou para ela. Porque os teus pais não te deixam na rua. Olha só o que ele falou. Porque está cheio de jovenzinhos hoje, tudo jogado nos albergues aí, que os pais não querem nem ir buscar. O policial falou assim mesmo. A mula foi usada por Deus. E não aconteceu nada. Se agradeceram, pediram desculpa e foram embora. Então, é palavra de Deus. E se você faz de acordo com a palavra de Deus, não tem BO. Não vai dar BO. Porque você está fazendo de acordo com o que Deus manda. Deus disse para o povo de Israel que ia ter maná para eles todo dia. Que eles não se preocupassem. E aquele horário da manhã você sabe que caía maná. Eles iam lá buscar o maná. O povo reclamou, sim, reclamou. Porque eles reclamavam. O povo incrédulo reclama de tudo. Aquele que não procura viver a palavra e entender a palavra, eles são reclamões, eles ficam reclamando de tudo. Tem crente que reclama porque não sabe nem por que está na terra. É porque não conhece a Bíblia. Vai ler que está escrito lá por que você está na terra. É para ser o espelho da glória de Deus. Mas tem crente que nem sabe isso. E quando se trata de filho e família, porque quando se fala de casamento, mas quando se põe os filhos no meio, muitos não querem assumir a responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade é educá-los em casa. E corrigi-los com a vara assim. Mesmo ungida assim, ungir e elevado assim. Se precisar, sim. Agora não é bater, quebrar braço, quebrar dente, dar soco, pontapé, não. Aí é prisão, né? Tá entendendo? Essa eu tenho experiência no que eu estou dizendo. Hoje minhas filhas vêm aqui e me amam, me mandam mensagem, pai, te amo. Eu amo vocês também, filhas. Ué? Porque nunca a gente faz as coisas para o mal dos nossos filhos, mas é para o bem deles e para a nossa felicidade. E muitos casamentos estão sendo afetados por causa dos filhos. Aí começam a fazer coisa errada, o outro fala, te falei, você não fez isso, o outro, e tá, eles começam a brigar. E quando começam a brigar e sem motivo, os filhos estão vendo, quando vai querer corrigir, mas vocês ficam brigando que nem gato e cachorro, por que agora vem querer falar isso pra mim? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A importância dos filhos dentro da família?
A coisa não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira. Se eu disser para vocês que minhas filhas nunca viram eu brigar com a minha esposa, brigar, não, nunca viram. Se eu tiver que discutir alguma coisa com a minha esposa, é eu e ela sozinha no quarto. Elas não estão em casa, óbvio, mas quando eram meninas, eu dizia, depois a gente conversa. Não, agora não, as crianças estão aqui, depois a gente conversa. Que afeta as crianças, afeta. Eu vejo quando eu corrijo meus netos aqui na frente do pequenininho, ele fica nervoso, ele fica... Eu percebo isso. Eu percebo. Vamos aqui para terminar? O negócio está quente, né? Se um filho é bênção, por que então às vezes não vemos assim? Esse é outro problema. Esse aqui é um outro problema. Porque tem filhos que são uma bênção, gente. Mas são uma bênção. É crente, está na igreja, coopera. E os pais nem para dizer, olha filho, você é uma bênção, eu te amo. Puxa, que bênção que você é. Que alegria que você me dá. Que felicidade, que Deus te prepara. Sabe? Tem pai que não fala nada. E eles se sentem mal. Você sabia disso? Eles se sentem mal. Porque sem dúvida nenhuma, se é perverso, está fazendo uma cacada na rua, você é isso, você é aquilo. Mas quando o filho é bom, poucos são aqueles que elogiam seus filhos. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Faz bem para o ego deles, o caráter, personalidade deles. Eles vão conhecer o que é ser bom e o que é ser ruim. Vão saber o que é ouvir palavras boas e o que é palavra ruim. Isso forma uma pessoa, dá equilíbrio. Porque a correção traz também formação. Agora seu filho é bom, é crente, vai indo bem. Você chega, filho, abraça, puxa, filho, você é uma bênção, filha. Você é uma bênção, filha. Olha, eu louvo a Deus pela sua vida. A pessoa sai falando, pô, não posso errar. Vamos olhar isso, irmãos. Se Deus me deu isso, é porque eu tinha que falar. Esse seminário de família que eu tenho não é de agora, não. Isso aqui já tem mais de 5 anos que eu tenho. E estou mostrando aqui pela rádio, quem que está me assistindo pela rádio está vendo o que está escrito. Pelo Facebook não tem como mostrar, mas pelo rádio sim, a pessoa está vendo, está escrito lá. Está aqui no meu computador laptop e está aqui na rádio. Está lá os versículos, está tudo escrito. Isso é bom dar pessoalmente, você ouve tanta coisa, gente. Aí você vai ver que muitos pais estão vendo onde eles estão errando. Onde eles erraram. E aonde os filhos estão errando. Porque tem filho que é mau. Tem filho que é mau. Mal. Se você conversar com o pastor Jango, o pastor Paulo, o pastor Eliseu, eles vão contar histórias do meu pai. Porque a gente era malandro. E bem ensinado. Mas era malandro. E o couro comia. E hoje eu dou graças a Deus porque meu pai fez isso. Porque eu não sei onde eu estaria hoje. Eu dou graças a Deus. Eu louvo a Deus pelo meu pai que está no céu, descansando com o Senhor. E minha mãe também. Minha mãe não era mole não. Aquela... Agora veja bem. Muitas vezes quando os filhos são menos que uma bênção para os pais reclamam que são um peso. Ai meu filho, uma dor de cabeça. Ai minha filha, meu Deus, arrumou um namorado. Ai, mas irmã, ô irmão, o que nós fizemos? Será que nós erramos em alguma coisa? Porque se nós erramos em alguma coisa, nós vamos ter que reparar isso. E às vezes pode ser que não dê. Essa que é a verdade, porque é o seguinte, é fato que o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Isso está em Provérbios 10, versículo 1b. Todo filho que é insensato, que é teimoso, é tristeza. Minha mãe, eu me lembro que quando eu era mocinho, eu bajulava ela o dia inteiro, toda semana, só para pegar dinheiro. Isso me dá tristeza, eu não gosto de lembrar muito disso. Eu era mocinho, não tinha nem 18 anos, eu me lembro. Chegava no domingo, ela dizia assim, você vai... Porque ela me perguntava se eu ia para a igreja, eu dizia que ia, só para ganhar dinheiro. Ela me dava. Quando chegava no domingo, perto já depois do meio-dia, 2 horas, eu tomava meu banho, me arrumava, me perfumava. E onde é que você vai? Eu vou sair, mãe. Você não vai para a igreja? Não, mãe, não vou não. E eu via que ela ficava triste. Mas ela não me educou? Educou. Mas ela não me ensinou? Me ensinou. Mas eu era sem vergonha. Ia para o baile. Por isso que Deus me guardou de eu não ter morrido. Você estaria no inferno. Isso me dá tristeza. Porque se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria. Digo para vocês diante de Deus, me dá tristeza.
de lembrar dessas cenas que eu fazia. Não é hipocrisia, não, é verdade, falo de coração. Eu feliz na semana que eu ia para a igreja. Chegar no domingo eu não ia nada. Eu ia para o baile, para 3 bailes eu pegava. Com o dinheiro que ela me dava. Tadinha. Por isso, irmãos, a gente tem que educar os filhos. Se eles forem para o mundo amanhã, já não é um problema nosso, é problema deles. E se eles conseguirem voltar, graças a Deus, porque tem muitos que não conseguem voltar. Se metem tanto com o diabo que o diabo leva eles para o inferno. Mas é nossa responsabilidade ensinar sim. E educar sim, e corrigir sim. É nossa responsabilidade. Eu fiz coisas ruins pro meu pai, eu não gosto de lembrar. Falo sério. Mas depois eu tentei reparar, depois já, de homem, já. Mas quando eu era moço, era uma miséria. E não fui ensinado? Fui ensinado, educado, apanhei muito. Mas que a gente via ser vergonha mesmo. Eu não conhecia Cristo. Quando eu conheci Cristo, a minha vida mudou. Não, nós temos que ver isso, gente. Nós temos que aprender isso. Que nossos filhos estão olhando. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos. E vamos para terminar. A maioria destes casos foram os pais que deram causa a tal insensatez, pelo descuido da orientação na educação dos seus filhos. Eu acabei de falar. Não adianta. E foi mesmo. Que não foi o caso do meu pai, da minha mãe. Minha mãe não, eles corrigiram a gente. Mas que a gente fica sem vergonha. Foi o que a irmã falou. A gente arruma umas amizadezinhas que o diabo apresenta e a gente gosta, porque eu só conheci igreja. Eu não fui criado no mundo, eu fui criado na igreja. Mas chegou uma idade, mas depois eu voltei para o Senhor e graças a Deus estou aqui até hoje. Louvando e glorificando, ensinando, e estamos aqui. Tentando viver, não é fácil. Mas Deus é bom. Deus é bom. E nós temos que olhar para isso. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. E para terminar, irmã, a irmã Zilda está aqui, a irmã queria ouvir. Provérbios 22, 15, diz assim, olha. A estultícia. A estultícia está ligada ao coração do menino. Ser astuto, ser perverso, está ligado ao coração do menino. Como diz a palavra, lógico, isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecou, lá ficou marcado. A nossa carne foi manchada pelo pecado. E isso fala forte em nós. Mas a vara da correção a afugentará dele. Gente, eu não bato no meu filho. Cada dia mais sem vergonha. Minha filha cada dia mais sem vergonha. Porque a Bíblia diz bem claro, olha só. A estultícia está ligada ao coração do menino, quer dizer, dos filhos, quando são pequenos. Mas a vara da correção a afugentará dele. Quer dizer, se tu mete o couro, você corrige e bate se precisar, vai aprender, vai fugir essa coisa dele, vai sair dele, ou dela. Vai ter medo. Mas ficar no blá blá blá, ficar no blá blá blá, no blá blá blá, não vira. Meu pai bateu minhas irmãs moças, gente, eu me lembro. Criava temor. Eu me lembro. O Paulo, meu irmão, apanhou depois de um moço. Me lembro. Então, nós temos a escolha. Foi como Deus fez com o povo de Israel. Falou, hoje eu vou botar diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal, vocês decidem. O bem é isso aqui, ó. Se vocês obedecerem e seguirem meus mandamentos, meus estatutos, vocês vão ser prósperos, Deus, toda a lista de bênção. E mostrou também para eles a lista da desobediência. Agora o dever é nosso. Vamos educar os nossos filhos, vamos educar os nossos netos no temor do Senhor, com amor, mas com correção se precisar. Porque não mata, não dói. E vamos ver nossos filhos não somente felizes, mas louvando a Deus e honrando as nossas vidas como pais. Amém? Semana que vem, se Jesus não voltar, a gente vai dar seguimento. Não acabou não. Agora começamos a falar sobre os filhos na família. Aí vamos até terminar. Temos mais 7 slides para terminar. Amém? E eu quero que vocês tragam os seus filhos.
já entendem, sentam junto para ouvir. Aí vocês vão ver as diferenças que existem às vezes, e às vezes a gente não se dá conta. Porque a gente sobe no pedestal de ser pai, de ser mãe, eu sou o pai, eu sou a mãe, grita papapá, mas o que eles estão fazendo está sendo sempre apoiado no erro. E não podemos viver assim. Existe ordem e respeito. Eu já disse quando eu comecei esse seminário no começo, que antigamente se dizia lar, doce lar, né? Lugar de refúgio, lugar de paz. Hoje em muitos lugares não é mais não. Hoje é lugar de guerra, de peleja, de discussão. Eu falo isso no começo, se você quiser, entra no meu YouTube, procure Elias Corrêa, você vai ver desde o início, desde quando eu comecei, e vai estar até hoje, que a primeira em espanhol eu já subi, e agora eu vou subir a de português. E vamos dar seguimento. Irmãos, eu não sou perfeito, eu não sou sabe tudo, mas essa palavra que eu estou trazendo é de Deus, e ela é perfeita e ela sabe tudo. Agora eu luto para ser, eu luto para viver, não é fácil. Não é fácil. Você quer fazer uma coisa errada e vir na sua cabeça porque o Espírito Santo te lembra. Ó, você falou aquilo, lembra? Como o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã. Foi muito interessante. Porque ontem caiu um raio aqui perto, porque o tempo está chovendo aqui agora. É calor, né? Aí vem tormenta, vem esse, como se fala? Essas ondas de frio que vem lá de cima, do norte. Amém, irmã Zilda. Eu espero que a irmã tenha compreendido até aqui o que nós temos ensinado, tá bom, querida? Que Deus te abençoe. Volte sempre para estar nos assistindo. Toda sexta-feira eu estou aqui. Se eu não puder entrar pelo Face, não se esqueça, eu estou pela rádio. Toda sexta-feira também estou pela rádio. radioalfainternacional.com, alfa com PH. Tá bom, minha querida? Deus te abençoe, viu? E já vou sair, só vou contar isso. E o rádio ontem, caiu um raio e deu um pisca na luz, né? Aí apagou a televisão, apagou, a rádio saiu do ar. Aí quando eu vim aqui para pôr o rádio no ar, começou a dizer para mim que estava dando um defeito no Windows do computador. Aí eu punha o rádio no ar um pouquinho, daqui a pouco ele saía, dizia, deu uma falha no Windows. Fiquei muito nervoso, fiquei triste, fiquei nervoso. E me joguei no meu quarto e fiquei lá, sabe, chateado. Falei, gente, a rádio fora do ar, passou toda a noite fora do ar. Toda a noite fora do ar. Porque o mundo está aí acordado, o Japão está acordado, nós estamos dormindo aqui, mas o Japão está acordado. Agora não, agora eles estão dormindo. Mas quando aqui a gente vai dormir, eles estão acordados, trabalhando. Em outras partes, Canadá, Austrália, enfim, a parte da Arábia, enfim. E eu peguei... chateado, procurei um amigo meu. Quando foi de manhã hoje, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou para mim assim, olha o que o Espírito Santo falou para mim, que o conhecimento é do homem. Conhecimento, quer dizer, nós estudamos para conhecer, mas a sabedoria é de Deus. O que é sabedoria? Ele sabe tudo. Quando eu falo isso, eu dou risada porque é impressionante. Deus sabe tudo. Ele permite que nós conheçamos algumas coisas. Algumas. Aí ele pôs na minha mente que os anjos, eles não têm somente conhecimento, eles têm sabedoria. Porque Deus é que dá para eles. Anjo também é sábio. Por isso que muitas pessoas subestimam o diabo. Mas ele também tem essa sabedoria. Maligna, verdade. Mas o que ele faz é sabedoria. E com o conhecimento, que ele vai vendo dos outros, vai ouvindo, tal, conheceu, a usar o que ele já sabe, a sabedoria dele, para fazer o mal. Aí inventa o que está inventando hoje aí. E muitos crentes não estão se dando conta que o diabo está alinhando o mundo para receber o anticristo. O homem maligno que vai ter o espírito dele. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe, muito obrigado. Essa rádio é uma rádio missionária. Eu nunca peço nada aqui. Não peço, você sabe. Mas quem mantém essa rádio sou eu. E não tem sido fácil, não. Ontem eu estava no desespero porque a rádio estava fora do ar. Não sabia como fazer. E hoje de manhã eu vim aqui. Eu falei, vou ligar essa rádio de volta. Botar no ar. Eu botei a mão no computador, botei a mão no outro, orei. E pedi a Deus, porque antes ela apagava. Agora está aí, ó, até agora.
é porque é de Deus. E Deus cuida do que é dele. Amém? Mas se você quiser abençoar a Rádio Alfa, irmão, com uma doação, com a sua oferta, você pode fazer. Você entra na página da rádio, lá está tudo escrito na página da rádio, tem uma palavra escrito Donate, você vai ali, clica, vai abrir uma planilha pelo PayPal. Se você não tiver como fazer, você pode me mandar uma mensagem, eu te explico, você pode fazer por outra coisa, como pelo Western Union. Abençoa a Rádio Alfa. É uma rádio missionária. Aqui nós tocamos 8 idiomas em hinos. 8. Pregações em 3 idiomas. Espanhol, português e inglês. Temos mais de 6.000 hinos. Inclusive hinos da harpa cristã da Assembleia de Deus. Eu também sou assembleano, né? Então, temos também. Agora, se você quiser nos abençoar, ajuda-nos. Tá certo? E será bem-vindo a sua bênção. Que Deus te abençoe, que tenha um bom final de semana. Não se esqueça que Jesus te ama. E nós também. Beijo no teu coração. Abraço aqui para a Manzilda, para o Tiago Mota, para minha amiga Carmen que está lá. Quem mais está aqui? O pastor Genival. Quem mais está aqui? Eu vi mais gente aqui. A Manzilda. Tá o pastor. Tá também a Eliade, a minha prima, Eliade Correia Carvalho. Que Deus te abençoe, prima, e o meu primo. Também está o Samuel Sabino. Tá o Marco Girolamo, pastor Marco Girolamo, Deus te abençoe, queridão. Tá também a Gisele Souza, que Deus te abençoe. Quem mais? É esses aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Orem por nós, tá? E segunda-feira, se Jesus não voltar, nós estaremos de volta aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E bom final de semana. Tchau, tchau. Nos vemos pronto. Tchau, tchau. Pai, nós te damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Nos perdoa, nos ajuda. E abençoa a nossa audiência, cada pessoa que nos ouviu, que nos assistiu, que cada um possa ser abençoado por Ti e ser tocado pela Tua palavra. Pois te damos graças e o fazemos tudo isso no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.